Saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacassi, estou completamente afônico depois da narração de ontem, mas vamos tentar fazer aqui um react da coletiva do professor Abel Ferreira, concedida ontem após a vitória de virada sobre o Ceará por 2-1 lá no Allianz Parque. Sem perder muito tempo, vamos direto para a nossa coletiva. Vamos lá. Gustavo Soler, Rádio Transamérica. Primeiramente, feliz Dia dos Pais para você. Queria que você fizesse uma avaliação dessa partida. Primeiro tempo, o Palmeiras pareceu um pouco nervoso no jogo. O que deu para sentir dos jogadores depois do que foi a última quarta-feira para hoje conseguir essa vitória? Olha, é verdade. Em primeiro lugar, agradecer aos nossos torcedores o apoio. Sabemos o quão difícil e duro foi a eliminação do último jogo aqui em casa e, portanto, era normal que a confiança de todos não fosse a top, não é? Porque é uma eliminação dura perante um rival que tem sido nosso rival nos últimos anos, mas felizmente nós temos conseguido ter tido uma vantagem imensa, mas sabemos da rivalidade, da história, do que significa um derby como esse. Infelizmente, no futebol há 3 resultados e nós nesse jogo perdemos e essa eliminatória que nos custou-nos a todos muito, não só no aspecto físico, mas também no aspecto emocional, e como disseste bem, é impossível em 2, 3 dias que isso não se transfira para o jogo 2. Contra uma equipa que tinha feito bons resultados contra o Cruzeiro pouco tempo e contra o próprio Flamengo, uma equipa a jogar num bloco médio-baixo, não nos deu muitas oportunidades na primeira parte, uma equipa fresca que nos conseguiu tapar os caminhos do golo, não conseguimos ter muitas finalizações, não conseguimos ser ousados e fazer mais finalizações que aquelas que conseguimos na primeira parte. Conseguimos manter na calma na segunda parte, alterando um bocadinho a nossa forma de atacar, tentando surpreender o nosso adversário. E a verdade, nós é que fomos surpreendidos na primeira finalização que o nosso adversário faz à nossa baliza, faz golo. Mais um obstáculo para testar a nossa força mental e a nossa resiliência. E nisso, modéstia à parte, a nossa equipa, essa alma de lutar até o fim, sempre está presente. Fomos em busca daquilo que queríamos, que era ganhar o jogo. Era primordial ganhar o jogo para mantermos o nosso objetivo nesta competição intacto e vivo. E é verdade, no final, se no jogo contra o Corinthians eu reclamei que o VAR é arcaico, hoje, se calhar, o nosso adversário pode falar do mesmo. Há muita coisa que temos que melhorar. Eu falo do Palmeiras, o Palmeiras tem que melhorar muito, a nossa equipa tem que melhorar. Portanto, o meu foco total e absoluto é nos nossos jogadores. Ainda hoje estava ali na roda e estava a olhar e está a comissão técnica e mais 2 ou 3 jogadores dos poucos que ainda sobram dos jogadores que começaram connosco esta curta história que estamos a fazer todos juntos, de vitórias, de respeito, de derrotas, de sofrimento, de alegrias, mas o nosso caminho é este, é continuar a foco total em ajudar a equipa a melhorar. Boa noite. Essa última parte eu gosto sempre de mencionar, cara. Futebol não é só vitória. Parece que uma parte, eu não sei se significativa ou não, mas uma parte de torcedores, uma parte ruidosa dos torcedores, parece que não sabe conviver com a derrota. Não é gostar da derrota, não é normalizar a derrota, mas é entender que ela faz parte do esporte. Ninguém está falando para ficar feliz e aplaudir a derrota, mas é saber perder. E as derrotas vão acontecer, e vão continuar acontecendo. A força que o time mostrou ontem, ela teve que ser içada por um acontecimento extraordinário, que foi o gol do Ceará. Porque se o Ceará não fizesse o gol,
ia acabar 0-0. Por mais maluco que isso possa parecer, porque o time ainda estava sentindo demais o resultado da Copa do Brasil. Falta confiança para os jogadores. O futebol deles está lá dentro, em algum lugar. Precisava acontecer algo para aflorar, né? E isso aconteceu. Aquele gol absurdo que o Ceará marcou aos 6 minutos do segundo tempo. Então, a gente estava diante de um cenário onde parecia tudo perdido, né? E o Abel fala, essa vitória foi primordial para a gente manter vivo o objetivo do Campeonato Brasileiro. Porque a gente está a um ponto do Flamengo só. E o Flamengo também não tem a Copa do Brasil para disputar, vai ter mais folga, vai pontuar para caramba no Campeonato Brasileiro. Então a gente precisa acompanhar e aproveitar um vacilo que eles derem para passar na frente. Mas, de qualquer forma, o Palmeiras, mesmo depois que virou o jogo, não foi bem. O próprio Abel demorou para mexer. Depois que faz o segundo gol, o Abel tinha que retornar ao esquema anterior, que era mais equilibrado. O Palmeiras estava com 2 centroavantes, exposto, marcou 2-1 e permaneceu desse jeito. E aí toma o segundo gol do Ceará, que o VAR anulou, e o próprio Abel está falando que o VAR, desta vez a nosso favor, foi meio mais ou menos. Então o Palmeiras teve mais sorte do que juízo ontem, na hora de fechar o jogo, na hora de arrematar o jogo, e o Abel tem responsabilidade nisso. Mas o time também, né? Precisa ficar mais atento. O Aníbal, por exemplo, poderia ter cortado aquela bola. O próprio Everton poderia ter feito a defesa, a bola passa por baixo dele. A cabeça ainda não tá boa, né? Mas, ok, leva tempo. Vamos lá. Abel, Guilherme Juliari da Web Rádio Verdão. Abel, hoje o torcedor do Palmeiras se questiona muito porque o Palmeiras não consegue jogar com 2 centroavantes. Hoje, durante o jogo, você optou por colocar tanto o Flaco quanto o Vitor juntos e acabou resultando na virada. Se você pudesse explicar para o torcedor por que o Palmeiras não pode jogar, não usa frequentemente essa formação com 2 jogadores lá na frente. Muito obrigado. Olha, é um questionamento como outros qualquer, e acho que é legítimo quando o treinador faz a sua opção da equipa, e tendo neste momento nós só 2 centroavantes, neste caso o Roque e o Lopes. Sim, o Luigi também pode lá fazer, o próprio Thales pode lá fazer, mas é uma observação pertinente e poderá como vocês sabem, a minha função aqui é tentar arranjar soluções, é tentar ajudar estes 12 ou 13 jogadores novos que estão agora connosco, que começam a conhecer realmente a cobrança que é jogar no Palmeiras, a ter que lutar por títulos, jogadores que alguns deles ainda não ganharam absolutamente nada em termos de títulos, uma equipa jovem, mas como já disse, são jogadores que nós sabemos muito bem aquilo que nos podem dar no presente e no futuro, e como disse também várias vezes, é uma equipa com presente e com futuro, mas é uma pergunta e uma observação muito interessante, e claro que sim, que poderão jogar juntos no futuro, sim. Já não é de hoje, quem acompanha nosso trabalho sabe que a gente bate nessa tecla. O Palmeiras precisa jogar com 2 atacantes, não só com 1. E esse esquema de pontas abertos não está funcionando. Desde que o Endrick foi promovido. Então, o Endrick é um cara que funciona melhor no esquema com 2 atacantes. O Estevão é um cara que funciona melhor no esquema com 2 atacantes. O Vitor Roque é um cara que funciona melhor no esquema com 2 atacantes. E o Paulinho é um cara que funciona melhor no esquema com 2 atacantes. Então, por que diabos a gente continua jogando com um atacante só? Ontem foi só mudar para o esquema com 2 atacantes, colocar o Flaco do lado do Vitor Roque, que saíram os 2 gols. Então, me parece claro que este é o caminho. E pela primeira vez o Abel, quando
comenta essa possibilidade, ele dá uma abertura maior. Normalmente, ele já foi perguntado sobre isso algumas vezes e ele sempre foi meio refratário. Eu que decido, vocês têm que estudar mais para ser técnico. E pela primeira vez ele fala, podemos usar isso aí, sim. Para quem tem Paulinho e Vitor Roque, eu não consigo conceber outra formação que não seja com 2 atacantes. Claro que daí você precisa rever todo o esquema e a formação do elenco. Será que precisa ter tanto ponta no elenco como a gente tem? Então já começa a ser uma questão de... você pode até ter, mas vão jogar menos, vai se usar menos. Ontem, no 4-4-2, os 2 laterais estavam apoiando mais soltos, né? Quase que como alas. Era quase um 2-6-2. E aí os 2 volantes ficam mais postados, e aí de repente você não precisa ter um 8-8, você pode ter 2 5s. Então são várias nuances que uma movimentação dessa no esquema tático exige. Mas o Abel está lá para isso. Abel, tudo bem? Feliz Dia dos Pais primeiro, o Bruno Melhores da Rádio Bandeirantes. Abel, você recentemente falou em entrevista coletiva sobre a renovação de contratos, uma cláusula que você gostaria de incluir no contrato. A Leila voltou a falar sobre o objetivo de renovar com você até o final de 2027, nessa semana. Por conta dos protestos que aconteceram, do clima com a torcida, você chegou nesses dias, desde a eliminação, a repensar em relação à renovação? Quando chegar a casa, hoje vou perguntar, as minhas filhas vão me perguntar o que é que se passou. Hoje correu tudo bem, mas é difícil justificar às minhas filhas o que se passou há 3 ou 4 dias atrás. Elas estão aqui comigo já há muito tempo e não entenderam. É difícil explicar para elas porque é que o pai foi xingado, a torcida. Mas como hoje é Dia dos Pais, elas seguramente que me vão presentear e abraçar, como sempre fazem. E como elas já disseram publicamente, quando o pai ganha é do Palmeiras, quando perde é delas. Mas olha, muito sinceramente, primeiro dizer-vos que tenho muita sorte em ter uma presidente como a Leila. Não é por acaso que todas as empresas dela têm sucesso, porque ela sabe muito bem que o futebol é resultados, mas sabe muito bem quem trabalha com ela, e sabe também que o futebol não é só vitória, derrota, empate. Há muitas outras coisas que vocês não veem, como eu já falei, a valorização dos jogadores da base, a valorização do clube, a valorização e a venda e o respeito da credibilidade nacional e internacional do Palmeiras. Isso é fruto de um trabalho coletivo. E, logicamente, quando um treinador tem a sorte de estar num clube que tem premissas e valores, que não abdica por nada, é sempre bom. Mas, como eu já disse, e vocês são jornalistas atentos, e eu já disse várias vezes, tenho um carinho e um respeito muito grande pelos torcedores, tenho um carinho e um respeito muito grande pelo Palmeiras e jamais serei um problema dentro do Palmeiras. O meu foco é total e absoluto ajudar os nossos jogadores. É verdade, temos um histórico juntos e um respeito, ele é mútuo entre mim e os torcedores. São 20 milhões de torcedores, ganhamos e perdemos juntos, sem dúvida nenhuma, mas eu quero que vocês saibam que o meu foco, eu estou aqui pelos nossos jogadores, eu estou aqui por este clube, estou aqui por esta camiseta. Isso é que é o mais importante agora. O meu futuro será decidido no momento certo e sempre com total e máximo respeito por aquilo que for o melhor para o Palmeiras. Abel. As manifestações que ocorrem no campo, no momento de eliminação para o rival, elas são soberanas. E se boa parte do estádio, desculpem, se boa parte do estádio entendeu que o correto era mandar o Abel tomar lá mesmo, ele tem que ouvir e pensar a respeito. É justo o que estão fazendo comigo?
Eu acho que não é injusto, não. Porque uma coisa não anula a outra. O momento da raiva, ele não pode ser tomado como falta de respeito absoluta. É uma falta de respeito relativa, que aí vai do julgamento de cada um interno. Eu, pessoalmente, eu não consigo mandar o Abel, o Filipão, o próprio Lucha. Eu não consigo mandar esses caras, né? Não consigo xingar eles. Porque eu tenho gratidão por eles, e por mais que eles façam besteiras, eu tenho respeito pelo que eles já fizeram, mas isso não me impede de sentir raiva deles. Aí é o autocontrole de cada um. E no estádio, fazendo parte de uma massa, nem todo mundo tem esse autocontrole. Isso vem da idade também, isso vem da experiência que cada um tem. Eu provavelmente com 20, 30 anos xingaria. Hoje eu não xingo. E é questão pessoal de cada um. Então isso não tem certo, não tem errado. Então eu acho que essa seria uma boa forma do Abel explicar para as filhas dele o que aconteceu na quarta-feira. Tá? É claro que o processo de tomada de decisão dele passa pelo que a família dele sente. Então, a permanência dele diante do que ele falou corre risco, sim. Depende de como essa situação for digerida pelas meninas e pela esposa dele no passar do tempo. Essa decisão não vai ser tomada agora, essa decisão vai ser tomada provavelmente ao final do ano, que eu acho que é a atitude correta das duas partes. E até lá eu acho que as feridas já devem ter fechado e esse episódio não deve influenciar tanto. É a percepção que eu tenho. Boa noite. Em 99, você conhece muito bem o Filipão, ele jogava com o Oséias e o Paulo Nunes, né? Como nosso amigo Giuliari falou, como o Vitor Roque e o Lopes. Você pensa em alguém do time para ser um Alex, o Valdívia do Palmeiras, para criar mais oportunidade para esses dois centroavantes para você? Dentro do elenco você consegue achar esse jogador com essa característica mais pensante? Sim. De novo, o tema dos dois atacantes. Eu estou achando bom que a imprensa está forçando isso. Não que eu acho que o Abel vai ceder por conta disso, mas a imprensa indiretamente começa também a fazer com que os torcedores peçam mais por isso. E aí começa a virar um clamor mais forte. E aí só se ele for muito contra essa ideia é que ele vai rechaçar. Que eu não acho que vai acontecer. Eu acho que ele vai acabar cedendo, até porque o time precisa começar a ficar treinado para jogar com dois atacantes e fazer todo aquele movimento que a gente mencionou na parte de cobertura, na parte de armação, desde a saída de bola, recomposição defensiva, tudo tem que ser alterado. Então ele tem que fazer isso desde já, porque ano que vem a gente vai ter o Paulinho, cara. E o Paulinho vai funcionar muito melhor com esse esquema. Mas vamos ver como ele responde. Às vezes eu às vezes vou um bocadinho contra vocês, não é? Pronto. Mas isso também faz parte do espetáculo, não é? As pessoas acham que me conhecem, mas ninguém me conhece. Eu aqui sou um ator, como aqueles que vocês veem nas novelas. Mas tenho que reconhecer que vocês às vezes fazem perguntas inteligentes, perguntas que fazem todo sentido, e essa é uma delas. Não vos posso mentir, como o teu colega a fez, e muito bem. E a função do treinador é mesmo esta: quando há esta reforma, quando há esta mexida, e não nos podemos esquecer que esta equipa e este grupo, tirando o Rios e o Estevão, já fizeram coisas muito boas este ano. Parece que ele está... Eu precisei interromper, porque parece que ele está tentando explicar para ele mesmo por que ele tem que mudar de ideia, por que ele tem que ceder a essa necessidade de jogar com dois atacantes. Reconheço, de fato. Eu estou achando isso muito bom. Mas e aí a pergunta foi em cima do 10. Bom, aí vai jogar com dois atacantes, quem vai ser o 10, né? Vai ser o Maurício, é claro.
né? E se o Veiga recuperar o futebol dele, também pode ser o Veiga, mas vamos ver o que ele fala. Mas nós temos um caminho a percorrer, temos muito trabalho a fazer, o treinador, nós de conjunto, por isso te disse que o meu foco total agora é na equipa, o meu foco total e absoluto é estes jogadores perceberem o que é uma mentalidade de campeão, o que é uma atitude de campeão, o que é jogar no Palmeiras, o que é vestir a camiseta do Palmeiras e sentir o peso desta responsabilidade. E por muito que nos custe, estes momentos têm coisas más, sim, tem, e que eu lamento profundamente, mas tem coisas boas, que é o facto de ajudar e de alertar os nossos jogadores, entre aspas, para aquilo que é o crescimento e o foco e um alerta nesta casa, neste clube, só há ou ganhar, ou ganhar, ou ganhar. Não há outra forma de ser e de estar, como eu já vos disse várias vezes também. Disse-vos que valeria a pena continuar no Palmeiras, como tem sido nos últimos 4, 5 anos. Bem ou mal, mais difícil ou mais fácil, nós temos uma história feita juntos de 5 anos, 10 títulos, e todos os anos nós carimbamos algum título, maior ou menor expressão. Não falo número de vendas, nem isso, porque isso não conta para vocês, nem do faturamento da nossa equipa, mas sempre vos disse que no ano em que não ganhássemos, o treinador jamais seria um problema para o clube. Portanto, estou aqui para ser solução. Fico muito contente por sentir que a nossa presidente, o nosso diretor e a nossa torcida confia no treinador e no seu trabalho. Portanto, o meu foco única e exclusivamente agora não é pensar no Abel, é pensar naquilo que é melhor para o Palmeiras. Discurso muito bom do Abel, né? E aí, com isso, ele meio que joga água fria na fervura, de que ele se acha maior que o Palmeiras, ninguém é maior que o Palmeiras. Ninguém nunca disse que o Abel é maior que o Palmeiras. Como defensor da permanência do Abel, eu vou ter essa atitude, eu vou ter essa postura enquanto eu achar que a permanência dele é melhor para o Palmeiras. Quando eu começar a achar que ele é um problema, eu vou me juntar ao coro do Fora Abel. Mas não me parece o caso agora. E ele mesmo tá com essa mesma postura. Eu não quero ser problema aqui, cara. Se eu entender que eu sou problema, eu saio fora. Então, o que chamou atenção nessa fala, lá no começo, foi: vocês acham que vocês me conhecem? Mas vocês me conhecem. Aqui eu sou um ator. No sentido de ter que falar as coisas certas, mesmo que às vezes não seja o que ele quer dizer. Eu não gostei muito dessa sinceridade. Foi o tal do sincericídio, né? O que ele fez agora. Porque esse é o tipo de coisa que não se fala. Porque ele ataca a própria credibilidade. Então, a partir do momento que ele fala isso abertamente, tudo que ele fala você pode duvidar. Mas será que é isso que ele pensa mesmo? Mas aí vem o contraponto. Se ele fala o que ele pensa, ele se acha isso, ele é colonizador, ele é não sei o quê. Então, ele está dançando a música que o Brasil colocou para ele dançar. O Brasil está tocando essa música. E aí ele está sendo um ator, ele está falando o que as pessoas querem ouvir. Então, cada vez mais vai ter menos sentido ouvir as coletivas dele, porque ele está sendo um ator. Eu acho isso bom para o Palmeiras, mas é uma pena que a música que esteja tocando seja essa que é a conclusão. Boa noite, Abel. João Dalvo, da Web Rádio Dimensão Esportiva. Primeiramente, feliz Dia dos Pais. O Palmeiras vai ter uma sequência dura pelo caminho, mata-mata da Libertadores e também o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Queria saber se você pensa em fazer a rotatividade do elenco nesses próximos jogos que está por vir, para dar oportunidades para jogadores que não têm tanto tempo de jogo, e até pensando em usar novas formações para o restante da temporada. Muito obrigado. Olha, se calhar em função daquilo que foram tantas alterações, às vezes eu dou por mim e penso que estou a treinar os mesmos jogadores e não são jogadores
muito diferentes. Estamos a dizer 80% dos jogadores são novos num curto espaço de tempo, com muita qualidade, escolhidos por nós. Isso também é fundamental, mas como disse o teu colega, o meu foco agora total e absoluto é o jogo a jogo, é no próximo jogo, como foi este aqui, tentar dar a volta àquilo que era uma eliminatória que foi difícil, dura a todos os níveis e atingiu proporções, como te disse, que eu próprio não entendo. Se calhar vocês podem ajudar o porquê que outros clubes também foram eliminados e por clubes de segunda liga e não teve estas repercussões. Talvez vocês me possam ajudar. Eu estou no Brasil há 5 anos e vocês podem me ajudar a tentar entender este fenómeno, mas não. Esse fenômeno é o seguinte, existe uma corrente de pensamento no Brasil de que futebol é resultado direto do volume de investimento feito. Como se a lógica fosse assim, bom, quem investiu mais ganha mais. Mas se for assim, cara, não é competição esportiva, é uma competição de administração financeira. A administração financeira, ela é um instrumento para o sucesso esportivo, mas não é uma relação direta. Porque se fosse assim, o Paris Saint-Germain, que é o clube mais rico do mundo, que tem mais dinheiro no mundo, infinito dinheiro do Paris Saint-Germain, ganhava todas as Champions League, foi ganhar a primeira esse ano. Então, é uma lógica tola, é uma lógica muitas vezes mal intencionada, e tem jornalistas que se apoiam nela o tempo todo, porque isso é bom para eles, porque eles têm visibilidade, porque eles acabam adquirindo uma posição de serem jornalistas que conciliam o conhecimento de campo com o conhecimento administrativo. Sei lá o que eles pensam, eu sei que eles ganham muita audiência fazendo esse tipo de crítica, que ela não pode ser tão simples e vazia desse jeito. Mas é assim que a banda toca aqui nesse país. É claro que você não pode aceitar que um time que tem o faturamento que tem o Palmeiras hoje, que fique em 15º lugar no Campeonato Brasileiro. Só que o Palmeiras não está em 15º. O Palmeiras está em 3º lugar, a 1 ponto perdido do líder. Está a 4 pontos, mas tem uma partida a mais para fazer. Então está a 1 ponto do líder. E as eliminações, cara, tirando a do CRB, que já faz 4 anos, não teve nenhuma eliminação para um time, como ele falou, time de Série B. Não teve. Teve essa do CRB, só que foi ok, aconteceu. De resto, o Palmeiras está sempre caindo para times rivais, de Série A. Então, aí que cai totalmente por terra essa associação que se faz de conquistas versus orçamento. Continua sendo futebol, cara, continua sendo decidido dentro do campo. E tem uma série de fatores que influenciam. E no caso do Palmeiras, um fator que influencia muito e negativamente é o mental dos jogadores. Então, torcedor que fica fazendo esse tipo de pressão e acha que está ajudando, não está ajudando, cara, está atrapalhando. Está até tentando ajudar, mas está atrapalhando porque esse elenco está muito pressionado e não sabe lidar. E aí cabe à diretoria do Palmeiras preparar melhor o técnico, a comissão técnica, os jogadores para receber esse tipo de pressão. Até a família deles precisa ser preparada para receber esse tipo de pressão. Infelizmente, mais uma vez eu vou falar de novo, infelizmente, essa é a música que o Brasil toca para eles dançarem. E a música é essa, tem que dançar essa música, cara. É um jogo de cada vez, analisar os jogadores que estão melhores, jogadores que conseguem aguentar este ritmo de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias e a cada jogo escolher aqueles que podem iniciar e, logicamente, os outros que estão no banco nos podem ajudar durante o jogo. Abel, boa noite. Rafael Oliva, Rádio Itatiaia. O Palmeiras está numa clara reformulação, né? Saíram mais de 10 jogadores, entraram novos atletas.
mas o diretor Anderson Barros já afirmou que a expectativa de todos vocês era que o clube já apresentasse algum desempenho um pouco melhor ou resultados um pouco melhores, independentemente dessa situação toda. O que eu queria entender é o que para você, Abel Ferreira, tem sido a maior dificuldade diante de todo esse processo nessa temporada. O que para o treinador do Palmeiras tem sido o maior entrave para conseguir fazer o time jogar mais, enfim? Olha, é uma boa pergunta para evitar aqui algumas narrativas que se criam. Eu acho que a palavra certa é consistência, porque eu tenho que vos lembrar que nós, quando jogámos aqui contra o Flamengo, podíamos ter ficado 7 à frente e não conseguimos. Tenho que vos lembrar que fizemos a Libertadores e ficámos em primeiro, mesmo fazendo essa reformulação. Tenho que vos lembrar que chegámos mais uma vez ao final do Paulista. Claro que quando tu chegas depois do Mundial aqui e antes de fazer o primeiro jogo, começas a ver que se está a criar uma narrativa que o Palmeiras fez um Mundial péssimo, que jogou contra o pior Chelsea da história, e isso começas a perceber que há aqui algo por trás que eu próprio nem eu entendo, e basta perceber agora numa eliminatória que claro que não é normal, claro que nem gosta de perder, mas que pode acontecer e que se cria um caos total e absoluto. Bom, aí é derby, Abel. Aí é Palmeiras e Corinthians. Aí é caos mesmo. Isso já estava previsto desde que o Palmeiras voltou do Mundial. A gente falava, se perder do Corinthians vai complicar e pode até cair. Então o Abel já está no lucro, que ele foi mandado embora. Não sei como. Há coisas que eu ainda tenho que perceber. Estamos na Libertadores, vamos passar ou não sei. Estamos a lutar pelo título brasileiro. Nos últimos 3, 4 anos, só uma equipa teve nas 3 primeiras classificações, que foi o Palmeiras, primeiro, segundo, outro, teve sempre ali, nos últimos 3, 4 anos. Umas vezes foi campeão, outras vezes foi vice. Isso é muito importante, e a palavra que ele usou é consistência. O Palmeiras está sempre no topo. As pessoas parecem que esquecem como é ficar no meio da tabela. Olha como está o São Paulo hoje, olha como está o Corinthians hoje, o Corinthians que nos eliminou. Olha como está o Corinthians hoje. A gente está muito melhor do que eles, mesmo com eliminações. O Campeonato Brasileiro é o melhor termômetro que você pode ter da eficiência de um time, se um trabalho é bom ou não é bom. É o campeonato de pontos corridos. E o Palmeiras vem se mantendo sempre no topo. E não é só com a Abel, cara. É desde 2016, né? O Palmeiras está sempre entre os 4 primeiros. Acho que só não ficou entre os 4 primeiros em 2020, que foi quando abandonou completamente o brasileiro ali para se dedicar à Libertadores, que a gente acabou ganhando em cima do Santos. De resto, sempre entre os 4 primeiros. Vai ganhar todo ano. Ainda mais no Brasil, que tem outros times com capacidade de investimento igual ou maior que o Palmeiras, alguns sustentados, alguns dopados financeiramente, mas que eventualmente... olha o preço que o Atlético Mineiro está pagando até hoje pelos investimentos que fez nos anos anteriores. Está quebrado. O Botafogo está indo para o mesmo caminho. O Flamengo se apoia na imensa torcida que tem. E, claro, os caras estão fazendo um bom trabalho financeiro, administrativo financeiro ali também. E engraçado, eles têm mais poder financeiro que o Palmeiras e não se cobra do Flamengo proporcionalmente ao que se cobra do Palmeiras. Mas se o Flamengo tem mais poder financeiro que o Palmeiras, teria mais obrigação de ganhar campeonatos que o Palmeiras. Certo? E isso, essa inconsistência na cobrança que eu acho curiosa. Mas foi a equipa que com mais consistência teve e porque agora não estamos tão bem, cria-se outras narrativas, porque vamos buscar jogadores, porque tem que chegar e render e jogar, quando os jogadores, a gente sabe muitas vezes o que custa a adaptação ao futebol brasileiro, à mentalidade do futebol brasileiro,
a atitude e o espírito competitivo, uma atitude de campeão, a jogar num Palmeiras, a jogar na cobrança que é jogar no Palmeiras. As pessoas acham que é só chegar aqui e vestir a camisola e está tudo resolvido. Mas assim como nem há 2, 3 meses estava tudo bem, hoje também não está tudo mal. Portanto, a palavra que eu diria é consistência, falta consistência na nossa equipa, e como te disse, o meu foco é total e absoluto. Agora, há narrativas que se criam, mas isso vocês é que sabem, que eu minimamente não controlo, nem aceito, e há outras que eu nem percebo e que se calhar vocês me podem ajudar, porque é que o impacto é assim tão grande, não sei, por isso eu disse ao teu amigo. Ele sabe, ele está sendo irônico. Ele sabe muito bem. O Palmeiras não é o time de maior torcida. O Palmeiras é o 3º time de maior torcida. Então, dentro do estado de São Paulo, a maioria é corintiana. Ainda tem a torcida do São Paulo, que também não é pequena. E aí você tem parte da imprensa que é contra o Palmeiras, exatamente por ser corintiano ou São Paulina. Isso dentro do estado de São Paulo. Aí, em âmbito nacional, você tem o Flamengo. Eu vou nem mencionar o Botafogo, que o Botafogo, numericamente, não é importante. Mas a torcida do Flamengo, aí se você soma a torcida do Flamengo, do São Paulo, do Corinthians... Hoje é Dia dos Pais, gostou muito. Se você junta Flamengo, São Paulo e Corinthians, dá um volume imenso. E eles veem no Palmeiras uma ameaça constante. Nós somos o principal rival do Flamengo em nível nacional e sul-americano hoje. E aqui no estado de São Paulo, mesmo que o Corinthians e o São Paulo não consigam rivalizar com o Palmeiras, e o Corinthians até tem conseguido, temos que admitir, ultimamente, por culpa nossa, mas mesmo assim eles nos odeiam e querem nos ver mal. Então, os jornalistas usam a camisa por baixo. Não é que nem a gente que usa a camisa do Palmeiras por cima, eles usam por baixo. Então eles falam como se fossem neutros, mas eles estão agindo como torcedores e manipulam as opiniões e criam essas narrativas. Isso existe há décadas. E eu acho que não existe só aqui no Brasil, eu acho que existem coisas similares em outros países também. E eu acho que o Abel sabe muito bem que isso acontece. Lá em Portugal tem 3 times, o Sporting, o Porto e o Benfica. Então deve acontecer algo de forma semelhante por ali também. E aí, como a gente está falando, usando esse termo já nessa live, nessa gravação o tempo todo, é assim que a banda toca, né? Muito. Tens mulher, 2 filhas, temos uma história juntos, eu e o Palmeiras, eu e os 20 milhões de torcedores de Palmeiras, e chegar a casa e as tuas filhas perguntarem-te porque é que os torcedores de Palmeiras te estão a xingar. Custa-me explicar-lhes a elas, porque nem eu próprio sei explicar, porque é verdade que as coisas nem há um mês estavam assim, ou 2 meses estavam assim tão bem, mas dizer que fizemos um péssimo Mundial, que jogamos com o pior Chelsea da história, fomos eliminados com o Corinthians da forma que foi, nas condicionantes que o próprio jogo teve, e atingir estas proporções, leva-me a não conseguir explicar determinados fenómenos que se criam através de narrativas que devem interessar alguém, mas nós não nos podemos esconder nem fugir, há muito trabalho a fazer, portanto serei sempre uma solução para o Palmeiras, nunca um problema, e o meu foco total e absoluto agora é encontrar os melhores caminhos para, mesmo com a saída do Rios, mesmo com a saída do Estevão, mesmo com as lesões do Murilo, mesmo com as lesões do Paulinho, continuar a arranjar soluções para os nossos torcedores, que eu acredito que eles sabem ganhar, e é difícil saber perder, porque o treinador também não gosta de perder, nem tem muita dificuldade, e se calhar tem mau feitio e tem mau perder. Isso sou eu, e isso eu não vou alterar, está bem? Essa última resposta dele, ela vem ao encontro de uma historinha. Eu já contei no Twitter e muita gente duvidou, falou que eu estava inventando, que era mentira minha. Mas eu vou contar de novo agora aqui no vídeo para vocês. A gente faz a cobertura dos jogos do Palmeiras lá na tribuna de imprensa, que fica no setor superior oeste, fica cercado de colegas ali da imprensa.
E eles são unânimes em reconhecer no Abel o maior fator para esse período tão vencedor do Palmeiras. É claro que o Palmeiras seria muito vencedor se o técnico não fosse o Abel, se fossem outros, porque num período de 5 anos, que é o que ele está completando daqui a alguns meses, provavelmente já teriam passado pelo menos 5 técnicos pelo Palmeiras. E o Palmeiras teria conquistado alguns campeonatos, não sei se tantos quanto conquistou com o Abel, até porque a sequência de trabalho ela é importante para você conseguir melhores resultados. Mas é claro que o Palmeiras conseguiria alguns títulos, como conseguiu entre 2016 e 2020, com o Cuca, com o Marcelo Oliveira, com o Filipão, outros que chegaram e não conseguiram, como Eduardo Batista, Roger Machado, Mano Menezes. Então, o que o torcedor do Palmeiras quer? Ficar nessa ciranda, entra um, sai outro, ganha um de vez em quando, ou ficar com um que ganha consistentemente, entra ano e sai ano? Então, começa a resposta por aí. E claro que os jornalistas enxergam isso. E aí eu vou contar o diálogo que eu ouvi após o jogo, Palmeiras 0, Corinthians 2. Eu estava juntando meus equipamentos ali para ir embora para casa. Aí é o seguinte diálogo. O Abel tinha acabado de conceder a coletiva e estava um burburinho ali, porque ninguém sabia direito o que ele tinha falado ainda, todo mundo também trabalhando, todo mundo recolhendo seus equipamentos. Opa, é verdade que o Abel caiu? Alguém soltou um boatinho ali. Verdade que o Abel caiu? Aí o outro falou assim, não caiu nada, não. Tá firme, tá forte. Aí o outro falou, e é São Paulino, hein? É São Paulino esse cara, que eu conheço ele. Ele falou assim, temos que aproveitar isso aí, meu. Ele falou algo assim, não vou saber falar exatamente como ele falou, mas ele falou assim, a gente tem que aproveitar esse momento, né, para tirar o cara de uma vez, porque chega dos caras ganharem. Então, eles têm uma percepção clara que há uma associação evidente da permanência do Abel para a força do Palmeiras. E volto a dizer, se o Palmeiras mandar o Abel embora, se o Abel pedir o boné, o Palmeiras vai continuar ganhando, não tem dúvida disso. Mas será que vai ganhar tanto? Então, essa é a questão. E a percepção geral entre a imprensa é essa, que não vai ganhar muito mais se o Abel ficar. Então, eles querem que o Abel saia. E ficam criando essas narrativas que o Abel está mencionando aqui. Então, é exatamente isso que está acontecendo em torno do futebol do Palmeiras, essa polêmica. Tem muito torcedor do Palmeiras que não tem paciência e embarca. Tem muito influenciador palmeirense que se importa mais consigo mesmo do que com o time, que fomenta. E tem os inimigos que estão olhando isso, adorando e colocam o meme do Michael Jackson comendo pipoca ali, morrendo de rir, e alguns não se contentam em comer pipoca e também jogam gasolina no incêndio. E assim caminha a humanidade. Boa entrevista, com temas bem interessantes, espero que vocês tenham aproveitado, e eu fico feliz em ver que o Palmeiras ainda tem força para tirar lá de dentro, para reagir. E a gente sempre fala, no futebol as coisas mudam muito rápido. Então ontem não precisamos mais do que 3 minutos para reverter uma situação de caos total em norte restabelecido, e temos campeonatos para ganhar e vamos em frente com a perspectiva de voltar a jogar com 2 atacantes, hein? Olha que ótima notícia. Muito obrigado a todos pela companhia, pela audiência. Deixe seu like aqui no nosso vídeo, é muito importante para o nosso trabalho. Um grande abraço, saudações alviverdes.